Hoje, o canal e grupo Geotecnia Brasil já tem um pouco mais de 13 mil pessoas, somado a todas as redes. Somos referência mundial no âmbito da geotecnia e queremos então dar o start ao nosso primeiro episódio. Mas o objetivo de fazer um investimento que eu fiz, de trabalhar isso, incentivar as pessoas a ser um engenheiro muito mais, que tivesse uma visão empreendedora, foi uma coisa interessante. Vou puxar um pouquinho para uma outra coisa, Thiago, para explicar, né? Como é que isso recai no seu consciente, professor, ao saber que as referências que temos no âmbito mundial preservam o respeito pelo senhor? Aliás, a geotecnia, a engenharia de fundações brasileira, tem um grande respeito mundialmente. Eu acho que boa parte ali tem uma grande parcela de contribuição do senhor, né? Com essa relação com esses grandes nomes Qual é também. a sensação? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um episódio do GBcast, onde hoje a gente tem um convidado aqui que podemos dizer que é uma autoridade aí nas obras de fundação e contenção aí, principalmente no mercado imobiliário, né? Projetando aí mais de 20 mil obras, 5 mil prédios em São Paulo, né? Sócio-diretor da Apoio, uma empresa que completa 48 anos. Formado no Mackenzie em 1971, ganhou um prêmio de personalidade de destaque pela ABEF, 2 prêmios Sigmundos Columbeck, 3 prêmios Milton Vargas, não é verdade? Presidente da ABEG, já foi presidente em 2 gestões anteriores também da ABEG, e hoje aqui a gente está com uma ilustre pessoa que a gente vai compartilhar muito conhecimento e experiência aí nesse segmento de fundação em geotecnia, não é isso, Thiago? Pois é, damos início à segunda temporada do GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil, e essa temporada ela promete, porque traremos não só os nossos convidados ilustres, mas faremos aqui também uma variação do host e do co-host, onde destacaremos todos aqueles que fazem a história do GB. Então, é muito bom tê-lo aqui conosco também, Dinei. E eu quero, antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores que fizeram e fazem acontecer esse GBcast. Nós temos aqui a CZM, a Apoio, que esse ano completará 48 anos, a Midas, diretamente da Coreia do Sul, a Ludema Engenharia, empresa de projetos e consultoria geotécnica de vanguarda, a CPB, Concreto Projetado do Brasil, a Apogel, a GeoQuest, a GeoCompany, a Incotep, a Solidifica, lá do Mato Grosso do Sul, e a Soli1, que também é uma empresa de projetos lá de Cascavel. Então fica aqui o nosso registro de gratidão. Hoje, dada essa heterogeneidade dos seguidores do GB, alcançamos a marca aí de 30 mil seguidores e, sem muitas delongas, vamos passar a palavra aqui para o nosso convidado de honra. Tudo bem contigo, Zé? Tudo bem, agradeço imensamente, Tiago, pelo convite, né? E ao Dirney também, que conheço de longa data. Fico muito honrado de estar participando desse bate-papo com vocês. Estou à disposição para as perguntas, né? O Dinei já trouxe aqui o currículo, né? Se fôssemos ler na totalidade, passaremos aqui o dia inteiro, mas para quem não sabe, o Zé, ele tem mais de 50 anos de atuação. Só esse ano a empresa a Apoio vai completar 48 anos, né? 77 anos de vida, casado, 3 filhos, é isso mesmo, Zé? E 6 netos. E 6 netos. Mas eu queria já começar com a primeira pergunta, né? Ali no backstage, junto com o Dinei, fizemos ali um papo já com algumas perguntas, algumas talvez sejam mais difíceis de responder. Mas quem é o Zé Luiz? Como tudo começou? Compartilhe um pouquinho conosco da sua história. Não, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, do estado de São Paulo, chamada Monte Alto. Meu pai era médico lá, e aí nós mudamos para São Paulo quando eu tinha 14 anos. Então eu fiz o 4º ano ginasial, naquela época a gente falava ginásio, né?
fiz o 4º ano ginasial em São Paulo e depois fiz o científico. Foi aí que então que eu prestei vestibular e entrei no Mackenzie em 1967. E, no caso, você teve alguma referência que lhe inspirou a seguir a engenharia civil? Quem foram os seus mentores? Olha, eu devo confessar que eu não tinha ideia quando entrei na faculdade, que eu pudesse vir atuar nessa área, né? Eu nem sabia que existia fundações. Eu achava que eu ia construir. O que? Não sei, mas eu achava que eu ia construir. Mas eu tive a felicidade, é um privilégio de ter tido aula com o professor Alberto Henriques Teixeira, o 4º ano de Mecânica dos Solos e Fundações. Isso em que ano, mais ou menos, é? Isso foi em 1970. Foi a última turma que ele deu aula na engenharia do Mackenzie. Ele realmente formou uma geração de engenheiros geotécnicos. Eu posso afirmar que a grande maioria dos engenheiros geotécnicos de São Paulo tem origem no professor Teixeira. Infelizmente, ele não foi homenageado em vida como deveria ser. Então, ele realmente me motivou a seguir nessa área. Então, no 4º ano, eu trabalhei desde o 1º ano até o 4º numa construtora de um primo do meu pai. Depois que eu tive aula com o Teixeira, eu falei, vou mudar de área. Aí, conversando com uma cunhada minha, ela era a cunhada do Sais, e aí o Sais me convidou para ser estagiário dele no 5º ano de engenharia. Nessa época, ele era assistente do Vitor Melo na Politécnica, e eu fui lá trabalhar com o Sais. Ele tinha, na época, uma empresa chamada Solmec, junto com o Paulo Cruz. Mas ele queria sair meio que dessa área. Então ele comprou uma empresa chamada Anson, que ela tinha currículo, embora praticamente desativada, e ele convidou o Percival, principalmente, que era um diretor da Ródio, para assumir lá a parte comercial da Anson, que na realidade não era bem a área do Sais, né? Zé Luiz Sais. Então, eu quando entrei, o Paulo Cruz já não estava mais lá, a Solmec praticamente estava desativada. E eu fui o primeiro engenheiro registrado da Anson, né? E o Percival, quando ele veio da Ródio para a Anson, ele trouxe os melhores técnicos que já vieram para o Brasil. E eu tive esse privilégio novamente de trabalhar com Bela Toshvai, foi o primeiro cara que fez parede de diafragma no Brasil, o Henrique Babotti. O Bela Toshvai era húngaro, o Henrique Babotti espanhol, Mendonça espanhol, e outros que eu, infelizmente, eu não consigo lembrar de todos. Mas foi uma experiência fantástica na parte de execução. Eu não era formado, mas fui trabalhar já direto na Barragem do Juqueí, né? Trabalhei na ombreira direita, depois vim aqui para a Praça das Bandeiras fazer o primeiro ensaio de tirante, né? Nós nunca tínhamos feito tirante em São Paulo, e depois fiz também uma obra projetada pela Constrix, acho que foi a primeira de tirante, que foi a da Telesp, ali na Martilhão de Carvalho. E fiquei na Anson durante 2 anos, né? Boa. Aproveitando que você falou do Vitor de Mello, eu me lembro que uma vez você contou uma história para mim que você pegou um voo junto com o Vitor de Mello, ele te deu um conselho, então se puder falar pra gente o que o Vitor de Mello falou para você naquele voo. Foi um voo que eu já tinha a minha empresa, né? Que eu montei ali em 1977, juntamente com o meu sócio. Eu trabalhava na MAG, que era uma empresa do Mauro Gottlieb e Marcos Lima Verde Guimarães, que tinham sido assistentes do professor Teixeira, foram meus professores também. E eu conversando, tive o privilégio novamente de viajar de São Paulo a Nova York do lado do Vitor Mello. Aí conversei um pouco da minha vida e tal, ele falou, garoto, é o seguinte, vou te dar um conselho. Quando você
nós temos normalmente o costume de projetar a fundação baseado em sondagem à percussão. Se você for fazer algum outro ensaio que vai te deixar dúvida, não faça. Permanece na sondagem à percussão. Isso foi há 50 anos atrás, evidentemente as Sim. coisas mudaram. Mas foi muito importante a conversa que eu tive de São Paulo a Nova York com o professor Vitor Melo, que não foi meu professor. Então, eu estava falando que o meu professor foi o Roberto Henrique Teixeira, o Sim. titular, depois tinha o Ivan Grandes, que até hoje é um grande amigo, aprendi muito com ele e continuo aprendendo. Isso aprendi na vida. Quando você tem qualquer dúvida, você sempre tem que conversar com alguém que saiba mais que você e Perfeito. nunca com alguém que saiba menos, porque você vai ficar com dúvida. Então converse sempre com alguém. E o Ivan Grandes é esse o cara que eu mais converso. E no caso, Zé, além do Ivan Grandes, você tem alguma figura inspirativa no nosso meio geotécnico atual? Tenho vários. Na realidade, só para terminar, era o professor Alberto Henrique Teixeira, Ivan Grandes, Elísio Bernini, tudo origem da Geotec. Elísio Bernini, Mauro Otilibe, Marcos de Maveira de Guimarães, Tasso Richelin Loures, um grande amigo que morreu precocemente, professor de laboratório, foi chefe do laboratório da Geotec, ele foi um cara que eu aprendi muito também com ele. E esses foram meus professores. Pois tive aula, fiz cursos, né? Eu comecei a fazer pós-graduação na Escola Politécnica, fiz todos os créditos, mas eu com 3 filhos eu não tinha condições, e com a minha empresa recém-formada, eu não tinha condições de defender minha tese, e não defendi. Foi uma pena. Depois fiz curso de extensão na Poli com o professor Sigmundo Golombek, e fiz também no estudo de engenharia com o Nelson Silveira Godoy. Você Legal. perguntei com quem eu me inspiro, né? Eu posso dizer para você que o Dirney falou dos prêmios que eu já recebi, mas o melhor prêmio que eu recebi foi um dia que o professor Nelson Silveira de Godoy me chamou. Ele já havia se separado do Clóvis Maia e tinha a empresa dele solo, né? Ele me chamou e falou: Zé Luiz, eu quero que você assuma todas as minhas obras. Eu vou parar agora e quero que você assuma as obras em projeto, as obras em andamento e as futuras obras. É. Então, para mim, foi assim, O maior o reconhecimento. maior reconhecimento do meu trabalho. Muito legal, né, Dinei? Muito legal ouvir isso. E você falou da sua experiência em execução, que você teve primeiro, e como é que foi a migração para a consultoria e aí o surgimento da apoio, a decisão de falar assim, agora eu vou abrir uma empresa própria. Foi o seguinte, então eu trabalhava no trecho 9, eu entrei na ANSO, depois da barragem do Juqueí, que eu trabalhei na ombreira à direita, depois trabalhei também na Praça das Bandeiras, contenções, trabalhei nessas obras da Telesp, e aí, então, fazendo obras de metrô, eu tive a felicidade de conhecer o Walter Mimir. Infelizmente faleceu faz uns 2 anos. E o Walter Mimir era gerente de projeto do metrô e, e também me deu algumas Dicas. dicas, né? Uma delas, eu sempre executando tirantes, quem era meu fiscal lá era o Clóvis Salioni, que Uhum, trabalhava no metrô, que infelizmente já faleceu. sim. Então eu pegava o projeto e o projeto tinha dúvidas. E eu sempre ia falar com o Walter Nemir. E ele falava: olha, para vir conversar comigo, sempre vem com solução de alteração. Então, quando eu ia conversar com o Walter Nemir, que era o gerente de projeto, eu já ia com a solução proposta para alteração do projeto. E isso, um dia, ele me deu um livro do Boles e falou para mim: Zé Luiz, sai dessa área aí de execução e parte para a área de projeto. Você tem um potencial muito grande, e escreveu uma dedicatória desse livro do Boles. Legal. E aí ele saiu do metrô e foi para Promon. Trabalhava lá na Promon, na área de geotecnia trabalhava a Evelina e trabalhava também o Araquém. E ele me convidou para trabalhar na Promon. Eu falei: olha, infelizmente, Walter, eu já estou decidido a montar a minha empresa.
E o Walter Nemir, além de trabalhar na Promon, ele era professor titular de estabilidade da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Foi um grande professor e um grande amigo. Mas como surgiu a ideia do apoio? A ideia do apoio surgiu o seguinte: como eu trabalhava na MAG, eu tinha 2 estagiários, o Portela e o Alarcon. E eu não queria prejudicar o Mauro e o Marcos saindo, pegando um deles. E eles eram muito jovens, o Alarcon já tinha 1 ano de formado e o Portela era recém-formado. Então eu procurei no mercado alguém que trabalhasse nessa área e que não ia prejudicar a empresa se ele saísse para montar comigo. Então convidei meu sócio, que é o engenheiro Alberto Colla Viana, que trabalhava na Godoy Maia. E junto com ele tinha mais 5 engenheiros. Então, ele saindo de lá não ia prejudicar a Godoy Maia, né? Então eu primeiramente tive uma conversa com ele e assim, no começo ele ficou assim meio receoso, porque eu tinha uma atuação na MAG muito forte, né? Uhum. Eu já era consultor realmente. E meu sócio não era bem assim. Ele tinha outros colegas lá e tinha o Nelson Godoy e o Clóvis Maia. E aí eu falei para ele, não, vamos lá que vai dar certo. E ele aceitou então o meu convite para ser meu sócio. E está comigo até hoje, né? Então e na época tinha quem inventou a consultoria de fundação, é importante ser registrado isso, foi o professor Sigmundo Golombek. Sim. Ele que, o grande mérito, realmente, nós todos geotécnicos aqui de São Paulo não podemos esquecer que quem nos inspirou foi o professor Sigmundo Golombek. Mas no caso, Zé, é bom ter esse reconhecimento, mas o tempo de existência da Consultrix não é tão distante do tempo de existência da apoio, não é? Não, na realidade existia Consultrix, que não chamava Consultrix, chamava Sigmundo Golombek, Inácio Gerber, né? E o Eduardo Couso, eram os 3 principais, né? Existia a MAG, que era o Mauro e o Marcos, existia, em seguida, foi criada nessa ordem, né? A Godoy Maia, e também apareceu uma empresa que não teve sucesso, quer dizer, não foi para frente, que era a Silveira e Decur. Era o Aracanha Silveira com Luciano Decur, mas durou pouco. Era uma empresa que ficou, acho que, 2, 3 anos no mercado. Então, a minha empresa, eu com 29 anos, meu sócio com 27 anos, fomos os primeiros eu costumo dizer, na linguagem do interior, que abrimos a porteira, né? Porque nós estávamos concorrendo com gente muito experiente, já há muitos anos de vida profissional. Então, foi uma decisão Corajosa. corajosa, né? Sim. Não tenha dúvida, mas... E daí vieram várias outras empresas posteriormente, Portela Larcon, Zacks e Salvone inicialmente, né? Depois Zacks e Falcone e tantas outras empresas que hoje tem. Então, na época, tinham 4, hoje deve ter umas 50, né? Você falou do professor Sigmundo Golombek, né, que foi aí o mentor de tudo, e tem uma história aí por trás do prêmio, da ABEG, do Sigmundo Golombek, aí se você puder compartilhar com a gente aí, eu acho que é legal. Na realidade é o seguinte, eu fui presidente da ABEG 2 mandatos. E quando eu estava terminando o meu mandato, eu achei que seria importante nós criarmos um prêmio a cada 2 anos, um prêmio do melhor projeto do ano. Isso para todos os associados da ABEG. Só pode Se inscrever. se inscrever e participar desse prêmio se for associado da ABEG. E numa reunião de diretoria, já estava no final do meu mandato, eu sugeri, o Milton fazia parte da diretoria, o Milton Golombek, o Ilan, o Efraim, não era nessa época era o Efraim, não era o Fred. Era o Efraim e o Pena. Então eu peguei e falei, gente, nós temos que criar um prêmio e temos que pôr o nome. Sim. E eu vou sugerir que esse nome seja quem inventou a consultoria de fundação, mais do que justo, o Sigmundo Golombek.
Eu me lembro bem de uma frase do Milton, falou: "A família penhorada agradece", né. E Então e foram os primeiros a ganhar o prêmio é, também, né, a esse Consultrix. esse prêmio segundo Golombek, ele acontece a cada 2 anos. O primeiro prêmio foi uma obra do metrô, a Paulista, que foi a Consultrix que foi a vencedora. O segundo prêmio foi uma obra minha que eu projetei na Rua Drauzio, um prédio com 28 andares, onde as pontas das minhas estacas, hélices, ficaram a 5 metros da calota do metrô. Uma obra muito arrojada, foi aprovada pelo professor Tarcísio Celestino, que era o projetista do túnel, né. Depois o segundo prêmio E tem uma por palestra sua tem uma disponível, palestra, né? eu fiz uma palestra a nível nacional, aliás, essa palestra quando eu fiz, foi um pedido do meu amigo Viana lá de Belo Horizonte, que ele pediu para fazer uma palestra no núcleo da BMS de Belo Horizonte, mas como eu recebi de outros estados também o convite, a BMS São Paulo encampou e eu fiz então uma palestra a nível nacional, né. Participou dessa palestra eu, o o o Marcos Melo, que é um engenheiro que trabalha com a gente, já há bastante tempo, trabalhou na Godoy Maia, participou também o Guilherme Rouber e o filho do Sais, que também foi meu estagiário e meu engenheiro, é um grande amigo meu, as coincidências da vida. Antes de entrarmos nas obras de destaque do nosso amigo Zé, eu lembrei de algo bem interessante, Dinei. Pelo menos é o que o pessoal comenta muito, né? Você, além de fundar apoio, você contribuiu direto ou indiretamente na criação de algumas empresas. Você poderia compartilhar um pouquinho conosco isso? Empresas de execução. A primeira empresa de execução que eu posso dizer que não é que eu criei, eu incentivei, foi a Geofix. O Roberto Narrais foi meu estagiário, eu que levei, quando eu trabalhava na MAG, ele estava no 4º ano de engenharia, muito triste, numa obra, tinha perdido o pai, em 1973. Então eu cheguei para o Mauro e falei: "Vamos pegar o estagiário, o Roberto Narrais". Aí o Roberto Narrais, ele foi estagiário nosso, e além de estagiário, ele também, como o Mauri era professor titular, no Mackenzie, e o Marco, sócio dele na arquitetura, eu então era já professor assistente dos 2, nas 2 faculdades, né. Então o Roberto ficou também como assistente na arquitetura. E na época, além de mim, tinha o Novo. Inicialmente os 2 assistentes do Mauri, na engenharia civil do Mackenzie, fui eu e o Novo. Então a sua amizade com o Noah é de longa É data. de longa data. E o Novo, por coincidência, ele se formou em 72, eu me formei em 71, foi meu calouro e se formou com meu sócio. E eu o convidei primeiramente para ser meu sócio. Aí ele foi muito honesto, ele teve um problema de visão seríssimo e chegamos até a pensar em alugar uma casa nas Perdizes. Mas aí ele falou para mim: "Zé, eu estou com um problema, vou ser sério com você, eu em curto prazo eu vou perder a visão. E Caramba. aí eu vou ser um problema para você". Ele foi muito honesto. Olha só. Ele até chegou a largar a engenharia. E depois posso me enganar, mas a Geotec tinha uma bibliotecária, que é a esposa do Novo, ela incentivou É a Beatriz. ele Beatriz. voltar para A a geotecnia. geotecnia, né. Então, mas nessa altura eu já tinha montado a minha empresa e já tinha meu sócio. Então, o No seria o meu sócio, né, inicialmente, mas depois ele ficou Abriu a empresa em própria meu e empresa seguiu. após e seguiu o rumo dele, né. Legal. Zé, queria aproveitar também, mudar um pouco do tema, da norma de Fundação 6122, que você teve um papel ali para poder falar sobre o efeito de vento, né? Que tinha diminuído para 15%, e aí agora, nas últimas reuniões que a gente participou, voltou para 30%. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, como é que Isso foi? aí foi o seguinte, eu não me conformava com a redução, dos 30 para 15. Eu, o Milton Golombek e o Portela. Então, antigamente as reuniões da norma de fundação, isso em 2019,
era feito lá no salão onde tinha a BMS e a BEF lá. E fomos vencidos, porque foram alguns projetistas de estrutura fazer palestra, e eles afirmavam que não dava para separar o vento da carga vertical, e ele acabou convencendo outros colegas que estavam presentes, e apesar do meu protesto, o protesto do Milton foi assim, mais assim, firme, né? Porque o Milton ainda comentou, eu não me lembro de ter ouvido falar que alguma obra tenha tido problema de fundação por causa de vento. E, enfim, a gente foi voz vencida e se aprovou essa redução. E eu, inconformado, passei então a pegar plantas de carga dos meus projetos e separei 22 plantas de cargas que das mesmas pessoas que falavam que não dava para separar o vento da carga vertical, eles separavam na prática. Então eu promovi uma reunião na BEG, porque atualmente eu sou presidente da BEG, junto com a diretoria, participou Fred, Milton, Portela, Meirelles e o Ilan, e mostrei para eles, olha, nós estamos aí há vários anos, encarecemos demais a caixa de escada elevador, além dos prédios terem subido muito de altura, nós estamos obrigando a encarecer muito a caixa de escada elevador, as fundações. E quando eu apresentei todos os projetos para todos os colegas, todos por unanimidade aprovaram. Então, quando nós tivemos a primeira reunião, que agora Sim. é nível nacional, da revisão da norma, que eu fiquei 6 anos lutando para que fosse aberta essa revisão, eu no primeiro dia eu já apresentei e foi aprovado por unanimidade no Brasil inteiro, porque agora a revisão da norma é online no Brasil inteiro e não teve ninguém que questionou. E na segunda a, a, a Reunião. segunda reunião, sempre a gente lê a ata da reunião anterior. E E também. não houve nenhuma objeção. Então está aprovado a nível nacional, mas não está publicado. Quer dizer, só vai ter realmente força de lei, né? Aham. Depois que publicar. E ainda nós estamos na 8ª reunião da norma, né? Na fase final aí, acho que ano que vem já vai ter uma 6122 já revisada aí, uma nova versão. Até aproveitar e parabenizar o engenheiro Federico Falcone, porque ele se colocou à disposição para coordenar, e não é tão simples, né? É Não, muito difícil. tem que ter muito jogo de cintura ali junto na 6122 ali, mas estamos conseguindo. Mas aproveitando a pergunta do Dinei, ainda nessa temática de norma, na sua opinião, Zé, aí pensando até em outras normas, não só a NBR 6122, a NBR 6118, tem algo que, na sua opinião, é preocupante, pode ser revisto, reavaliado, porque a nossa cultura geotécnica brasileira, ela é bastante heterogênea. Então, Sim. os usos e costumes do Nordeste seguem um caminho, enquanto que aqui na região Sul, Sudeste, já segue outros. Então, você entende que há algo preocupante, desesperador, que pode ser reavaliado e colocado na mesa para discussão? Eu, na realidade, vou contar aqui de primeira mão, nem sei se deveria falar, mas a gente tem se reunido, eu, Sussumo, Niama, o presidente da BEF, que é o Manzali, que é executor, né? E o Arthur Quaresma Filho. Nós temos feito algumas reuniões para sugerir algumas alterações na norma de sondagem. A principal delas, da alteração, ela não está atualizada, né? Quando alguém me liga e fala assim, siga o critério de norma, eu falei, não, senhor. O que é o critério de norma? 5 SPT acima de 30 golpes. Isso depende muito. Hoje, com os prédios muito altos, nós estamos, muitas vezes, voltando no campo para aprofundar as sondagens, porque elas estão curtas. Sim. Então, como as sondagens estão sendo bem aprofundadas, nós precisamos mudar esse texto da norma.
e outras coisas. Tem mais, por exemplo, é importante que o executor, quando ele vai fazer a sondagem, ele conversar com o projetista das fundações, ou mesmo que seja um projetista estrutural, se ele não souber, ele vai perguntar para alguém da área de fundações, porque o que acontece? Ah, as sondagens elas estão ficando muito curtas, né? Então, é importante o que o executor saiba que vai ser executado um prédio, isso a Ingesolos já faz. Você pegar a capa da sondagem da Ingesolos, me desculpe meus demais colegas da área de sondagem, mas eles colocam lá edifício de tantos pavimentos e tanto subsolo. Isso é uma coisa fundamental, porque tanto o executor como o projetista, eles têm que saber quantos pavimentos vai ter e quantos subsolos. Hoje eu já fiz obra com 10 subsolos em Uberlândia, né? E em São Paulo com 8 subsolos. Então, é muito importante isso, a gente passar essa informação e esse contato entre o projetista e o executor de sondagem. Outra coisa também que outro dia eu recebi uma sondagem lá da Bahia, onde o executor é um geólogo, e ele sugere a solução de fundação e até sugere uma tensão no solo. É um Essa é boa. verdadeiro absurdo, É né? complicado, hein? Eu acho que isso, o executor, ele não tem que sugerir nada. Ele tem que, pura e simplesmente, transferir para o projetista, ele tem que ficar na área dele. Ele tem que transferir para o projetista a responsabilidade pela solução de fundação ao cliente, né? Mas eu lhe pergunto, Zé, já que você trouxe essa questão de ter um diálogo com os demais profissionais, surgiu um projeto X, cai na tua mão, para você fazer o ATP. Qual é a filosofia de ATP que a Apoio costuma adotar, que o Zé costuma adotar? O que está escrito na norma, na página 42, né? 6122/2022, está escrito na página 42. ATP não é para você criticar o colega que o projeto dele está superdimensionado, que tem outras soluções alternativas. ATP é para você, se o projeto estiver errado, evidentemente, a minha sugestão é a postura que eu tomo, eu ligo o colega e não tenho tido problema, e a gente chega num acordo. Porque, por simplesmente fazer um parecer criticando a solução, sem dar a chance do colega se explicar, isso eu acho que até não é que é antiético, mas é importante, porque acaba, senão o cliente vai ter que contratar um terceiro para desempatar. Agora, outro dia eu soltei uma circular, fiz uma reunião da BEG, onde estava presente toda a diretoria, e eu soltei uma circular, porque tem profissionais, colegas nossos e sócios da BEG, que estão aproveitando a ATP para sugerir ao cliente uma solução mais barata. E aí vira um campeonato de engenharia, né? Exatamente. Eles estão confundindo reengenharia com ATP, porque pode realmente ter uma reengenharia quando você tem um incorporador e ele quer fazer uma concorrência de projeto. Tudo Faz bem, parte do jogo. faz parte do jogo. Aí você faz uma solução, outro colega adota outra solução, tudo bem. Isso não é antiético. O que é antiético é você pegar um projeto que a própria norma pede para que haja uma revisão, né? Sim. Uma ATP, o cara aproveita para sugerir uma solução. Eu mesmo tive uma passagem outro dia, um colega, que infelizmente ele pegou o meu projeto, alterou, e o cliente nem nos comunicou. E o meu engenheiro chegou na obra, ele, certo que estava sendo executado o nosso projeto, que era estaca hélice, mas estava alterado. Eles alteraram o diâmetro e a profundidade das estacas. E nem fomos comunicados nem pelo colega, né, que por sinal tinha sido meu estagiário, mais um motivo para comentar comigo, e Nem pela e construtora. nem pela consultora. Quando nós chegamos lá, tinha um outro consultor
dando as orientações e nós não estávamos nem sabendo. Meu engenheiro era o Marcos Melo, estava indo na obra sem saber dessa mudança. Foi por isso que eu soltei essa circular, para lembrar para todos os sócios, só mandei para os sócios, evidentemente, o Sim. que é ATP. ATP não é reengenharia. É isso que as pessoas precisam ter ciência. Uma verificação, né, Tiago, que às vezes não acontece aí na prática. E agora, aproveitando que você falou da ABEG, a ABEG é a principal associação aí das empresas consultoras e projetistas aí de fundação em geotecnia. O que você enxerga que é o maior desafio hoje da ABEG dentro da associação? Olha, o Ednei, como ela é uma empresa nacional, é a Associação Brasileira das Empresas de Projeto e Consultoria em Engenharia Geotécnica. Então, é uma associação brasileira. Ela não é de São Paulo. Nós Sim, temos sócios do Rio Grande do Sul, Jarbas Militix, temos sócios de outros estados também. Tem um monte de sócios, né? Então, na realidade, nós temos uma tabela de honorários que ela não é respeitada, né? E muita gente, muitos sócios da BEG aproveitam essa tabela e ser sócios também, simultaneamente, para colocar um preço mais baixo, né? Só para você ter uma ideia, de 2014 a 2025, ou seja, em 11 anos, nós aumentamos somente 20%, que é ridículo. sim. Você que trabalha numa área aí que conhece bem o preço do aço, quanto subiu o aço de 2014 para 2025? Subiu, sei lá, Teve um aumento aí por conta da pandemia e tudo e várias mais. outros aço, concreto, ou seja, na época, em 2014, os nossos honorários eram um determinado, representavam um percentual do custo da obra. Hoje isso virou pó, né? Pois é. E mesmo assim a gente participa de concorrência, às vezes, super desleal, né? Ontem mesmo ligaram para mim e falaram: ah, você cobrou um projeto de contenção X. E eu tenho 2 concorrentes seus que mandaram X sobre 2. Falei: faça com eles. É, Mas eu quero fazer com você é muito conhecido aqui, você é muito Mas esse famoso. X sobre 2, no médio prazo, sai mais caro, eleva ao O quadrado, né? barato sai exato. caro, né? A gente conhece vários exemplos sobre isso, que o barato sai caro, né? Mas aproveitando, Zé, essa questão de obra, de projetos, além da premiação Sigmundo Golombek, quais são as obras que você listaria como as obras mais emblemáticas ao longo da tua carreira geotécnica? Olha, eu fiz um prédio aqui próximo de onde nós estamos gravando, na Rua Funchal, já tem mais ou menos uns 20 anos, o edifício Vital, na época foi o quarto mais alto de São Paulo. E, por incrível que pareça, com 4 subsolos, com 30 pavimentos, né? Eu acho que é 30 pavimentos, e, e em fundação direta, né? E na época não existia verificação de projeto. E a construtora, ela foi muito, eu vou falar o nome, era a Tecno, o engenheiro Jorge Batiloni Neto. Ele chegou para mim e falou: Zé Luiz, eu quero investir em projeto. Ou seja, o que se precisa de ensaio complementar, além da sondagem, que eu lembrei do professor Vitor Mello. E também queria saber da sua opinião se você aceita uma revisão do seu projeto. Isso não é, a norma não falava disso. Eu falei: ô Jorge, eu aceito desde que eu possa escolher o meu auditor. E eu escolhi o Ivan Grandes. Então, Legal. o Ivan não foi meu auditor, ele foi meu parceiro, ele me ajudou muito no projeto. Ele foi no IPT, estava lá encaixotado o Cancomiter lá, e nós, assim, em obras residenciais, acho que foi a primeira vez que foi feito no Brasil esse ensaio. Então, o professor Carlos Pinto, que fez o ensaio, deu várias teses de mestrado e doutorado, e o resultado foi fantástico. Nós tínhamos estimado um recalque de 5 centímetros, que era muito importante para a estrutura. Esse ensaio deu por volta de 5 centímetros, e a medição que nós tínhamos feito, com o professor Paulo Helene,
De concreto. Não, desculpe, Paulo Neme, Paulo Neme. O de da Co LPC Latina, né? da Latina, e ele fez todo o monitoramento de recalque e tudo mais. Então isso realmente, no final, os recalques deram exatamente da ordem de 5 centímetros. Então foi um sucesso total. Isso é legal porque você compartilha uma experiência que de alguma forma quebra paradigma, porque hoje o pessoal fica muito vendido à modelagem numérica, né? Sim, A querer fazer cálculos mais sofisticados em computadores. Não que isso não seja importante, mas a experiência, a prática também pesa bastante, com né? certeza. Eu me lembro que nesse caso, eu tenho um engenheiro que é sócio nosso lá, o Fábio Risch, tem mestrado na Politécnica, orientado pelo professor Faisal. Ele mesmo fez todo o cálculo para mim de recalque e deu um valor bem maior. Eu tinha feito todos os prédios da rua, do outro lado da rua, e eu tinha valores, só que eram prédios bem mais baixos. E eu, pelas minhas contas, era 5 centímetros. E ele achava que o valor era bem maior. Mas no final acabamos chegando num valor de consenso e deu realmente os 5 centímetros. O grande perigo, foi o que você falou, isso também na área de estrutura, como na área de fundações, é o jovem, logo quando ele se forma, ele pega esses métodos que tem umas empresas aí que fazem propaganda, né? De capacidade de carga, de projeto, né? Planilhas prontas. Exatamente. E só que o jovem, quando ele acaba de se formar, ele é um perigo comprar esses programas, porque ele não tem noção do que vai sair do programa, né? Então, eu sempre aconselho, a norma, logo do começo, a norma fundação, ela fala que a engenharia geotécnica não é uma ciência exata, né? Sim. Então é muito importante a gente primeiro adquirir uma experiência com outros colegas mais experientes, né, para depois partir para um voo solo. É isso que tem acontecido. No meu escritório já saíram uns 4 escritórios, a Constigo deve ter saído uns 10 escritórios, e isso é muito importante, a pessoa primeiro ter uma vida profissional com uma pessoa experiente, para depois sair para um voo solo. É muito perigoso. E eu vejo aí, tem colegas que estão fazendo anúncio em Facebook, Redes redes sociais. sociais. Como quem diz, eu tive um problema aí com uma colega aí do Rio Grande do Sul, que ela falou: aprenda a geotecnia em uma semana. Quer dizer, poxa, eu estou há 54 anos, ainda tenho muito para aprender. É, Como é que numa semana você pode aprender com um curso de uma semana, né? Mas tiveram duas coisas que você falou que, na minha visão, é um aprendizado para todos que estão nos assistindo. Primeiro, a sua sensibilidade de ter esse diálogo com a empresa que vai fazer um ATP, ou se você sim. faz um ATP, porque isso mostra uma certa humildade, um respeito, né? E entender que pelo fato da geotecnia não ser uma ciência exata, é importante ter essa motivação, de estar sempre buscando conhecimento, aprendizado, Está aberto também, né, estar a aberto. outra opinião, né, eu acho que, Perfeito, a geotecnia vai muito com criatividade, né, então você é uma perfeito. pessoa criativa, você projeta, é muito muito incerto ali, então você vai apagando os buracos e vai projetando, e a criatividade faz parte, eu acho, do nosso dia a dia. Eu costumo, Perfeito, perfeito. eu faço uma correlação muito grande entre o que eu faço e o que o meu pai fazia como médico. Que na época do meu pai não tinha raio-x, não tinha ressonância magnética, não tinha nada. Eu nasci em casa, ele que fez o parto, né? Então eu acho que o diagnóstico que meu pai tinha muito forte, que eu acho que eu herdei isso dele. Por Legal. incrível que pareça, parece, bom, o que tem a ver medicina com a engenharia? Tem muito a ver. Então eu acho que o diagnóstico é fundamental. E isso eu aprendi com meu pai. Porque quando eu comecei, nós não tínhamos essas ferramentas que nós temos hoje, era regra de cálculo, né? Então, nós não tínhamos esses programas que nós temos hoje, que nos auxiliam bastante, né? Tanto é que,
quando eu vou fazer, eu peço para um engenheiro meu calcular por capacidade de carga o comprimento de uma estaca, através de um determinado método, eu já sei qual o valor que vai dar, né? Então ele vem e eu falo, opa, tá errado, você fez alguma coisa errada. Então eu não preciso calcular, eu bato o olho, eu já sei qual vai ser o comprimento. Porque na nossa, quando eu comecei, não tinha os métodos de capacidade de carga, né? Então a gente ia na experiência lá dos meus superiores, né? Então, hoje a gente tem mais ferramenta, tem provas de cargas de monte, isso foi Sim, uma coisa muito importante que surgiu, nós não comentamos, mas foi uma coisa que a norma fez, além da verificação, foi as provas de cargas, né? claro. Elas com esses dados dessas provas de carga, nós pudemos apurar os métodos que mais que dão os melhores resultados para os nossos projetos, né? Então, a prova de carga estática, para mim, eu não abro mão. É, um ponto bem legal. Eu não abro mão da prova de carga estática. Agora, a dinâmica, após a estática, perfeito. Fazer só a dinâmica, por quê? Porque a dinâmica tem ótimos profissionais, mas tem muita gente ruim fazendo prova de carga dinâmica. E é um ponto É legal um, você é falar um isso. perigo isso. Sim, Sim. Agora, a prova de carga estática, essa não tem erro, né? Você faz a prova de carga estática, aí você extrapola para a prova de carga dinâmica. Então, essa mudança que teve em 2019 para tanto faz fazer prova de carga estática ou dinâmica, eu não concordo. Tanto é que no meu escritório eu não abro mão de prova de carga estáticas. mas o texto agora vai deixar mais claro, inclusive isso foi um tema lá, né, que a gente debateu bastante na norma para deixar o texto mais claro que a primeira prova de carga a ser realizada é estática e a partir daí trocar ali pela prova de carga dinâmica, né? Esses dados são muito importantes. Eu tive uma estagiária, que é lá da Federal de São Carlos, que eu pedi para ela pegar 50 obras nossas, com prova de cargas feita por firma idônea, por sondagem feita por firma idônea, e ela fez uma comparação entre os vários métodos. E nós, depois o resultado final, ela chegou à conclusão que o melhor método para estaca hélice, isso eu estou falando no estado de São Paulo, o Sim. melhor método para estaca de capacidade de carga para estaca hélice contínua é o método Alonso. Sou amigo do Urbano, mas nada. Nós constatamos isso no nosso escritório, quer dizer, em 50 provas de cargas feitas estáticas e também com sondagem idônea, e chegamos à conclusão, ao comparar com os outros métodos, que para estaca aéreas contínua, o melhor método é o do Urbano. É o que nós adotamos E no eu nosso vocês escritório. adotam. Sim. Tem um método também do Gottlieb Pena, não é? Existe método, mas eu realmente sei que existe esse método, mas nunca usei. Aliás, fiquei sabendo porque eu assisti o GBcast aí do Mauri e do Ilan, muito, Legal. muito bom por sinal, eu assisti todos, e ele, Mauri, falou que ele tinha o método dele, eu realmente desconhecia. Vou atrás, vou ligar para o meu amigo Mauri Gottlieb e meu amigo Ilan, vou pesquisar. Eu tinha só o método Davi Cabral, método Aoki Veloso, né? E outros métodos. E comentei até com o Urbano isso, né? Que para São Paulo o método que melhor se adapta é o método, indiscutivelmente, do Urbano, na nossa visão, né? Que as provas de cargas que foram utilizadas para desenvolvimento do método foram pela Geofix no estado de São Paulo, né? Então, o que Exatamente. eu vejo às vezes muito é que o pessoal aplica os métodos, mas não entende qual foi a origem do método, quais foram os dados que eles tinham para criar aquele método, né? E aí, às vezes, sai aplicando sem saber se de fato esses bancos de dados. Eu queria falar uma coisa importante, já que você falou da Geofix. Quando nós fomos fazer os prédios ali onde era o Matarazzo, eram 4 torres em hélice contínua, eu, pela minha amizade com o Roberto Narraz, que foi meu estagiário, e depois eu sugeri que ele montasse a Geofix. Aliás, você me fez uma pergunta e eu não respondi ela integralmente.
Eu vou terminar as perguntas que você fez. Além da Geofix, eu incentivei o Renato Barreiro e o Carlos Malacadi e o Roberto Matos, que saíram da Geoteca, a montar a Tecnogel. Como também incentivei o Ricardo Marrúbia a montar a Solofix. E como incentivei também o Zé Carlos da Prefund a montar a Prefund. Ele foi meu estagiário e meu engenheiro há muito tempo. E também incentivei os irmãos Gomes, uma empresa de terraplanagem, a montar uma empresa de terraplanagem. Então, essas 5 empresas, eu costumo dizer que eu sou O o padrinho, padrinho delas, tá né? certo? Às vezes tem gente que esquece, viu? Mas então eu quando fui fazer essa obra que você perguntou, desculpe de eu voltar para Imagina. a pergunta, lá no Matarazzo, eu eu cheguei para o Roberto e falei: "Roberto, você, o Heitor, Marrúbia, na realidade, vocês precisam fazer um catálogo, vocês estão introduzindo uma solução nova, a gente nem sabia como é que calculava a estaca hélice, a gente sabia que pegava mais carga do que a escavada, mas quanto mais?" E era muito difícil chegar para um cliente e falar: "A solução é hélice, quem faz? Só Geofix". Então, aí eu falei: "Você tem que pegar um profissional e sugerir então o nome do Urbano". Então o Legal. Urbano foi contratado para a Geofix, fez um belo de um trabalho na Geofix, e lá ele desenvolveu um catálogo, o método dele de prova de carga e tudo mais. Então quem a sugestão, da Geofix contratar o Urbano foi minha, né. Isso é só perguntar para o Roberto Narrais que ele confirma isso. Ô Zé, agora eu vou fazer uma pergunta mais delicada, mais quente. Às vezes o pessoal que vem aqui fica meio receoso, mas eu imagino que você vai ter a liberalidade de compartilhar. Muitos casos de sucesso que marcam uma história na geotecnia, o que você fez e faz. Mas teve algum caso de insucesso, algum problema de projeto, de obra que você vivenciou na pele? Olha, eu sempre, como eu falei, eu sempre escuto os mais velhos. E o Golombek sempre falava: "Quando você chegar na obra número 1000, você vai ter problema. Próximo da obra número 1000". Quer dizer, só tem problema quem projeta. Quem não projeta não tem problema, né. E o Golombek falava isso, eu fiquei com isso gravado, como o Milton como o Vitor de Mello também me deixou gravado, né. E eu realmente, por incrível que pareça, foi próximo da obra número 1000 que eu tive um problema na Joaquim Floriano, onde a parede diafragma já estava todinha concluída, os tirantes concluídos, a escavação concluída, eu já tinha laço na sapata, quando 2 painéis caíram. E, foi realmente um desespero, porque Isso tem muito tempo, Zé? isso tem uns 20 anos mais ou menos, né. Nessa época eu não tinha seguro para erro de projeto, então me custou caro isso, né. E depois 5 peritos atestaram que o meu projeto estava correto, né. Então, a partir daí, eu passei a ter acho que todos os principais projetistas de Fundação de São Paulo têm seguro para erro de projeto. Porque você pode não errar, mas mas você é denunciado à lide, porque a construtora, ela fala: "Eu contratei um projeto", e depois dá problema, então o responsável não sou eu, então denuncia todo mundo à lide, né. É. Então, para eu me defender, na época eu contratei o professor Vasconcelos na parte de concreto, e contratei o professor Carlos Maffei, Eduardo Maffei, para fazer a consultoria na parte de solo. E os 2 atestaram que o meu projeto estava rigorosamente correto, né. E ainda bem, isso é uma coisa polêmica entre nós, que eu não tinha feito viga de coroamento, eu só tinha cargas de laje nas cortinas, porque se eu tivesse feito viga de coroamento, tinha caído a parede inteirinha. E caíram 2 painéis e a solução foi o quê? Nós reaproveitamos todos os tirantes e foi feito as estacas raiz no lugar desse trecho da parede que foi condenada,
que era painéis de 2,50 na época. Foram 5 metros que caíram totalmente, né. Então eu não tenho realmente, que eu me lembro de insucesso foi esse, fiquei muitos anos, remoendo várias ações. Eu tenho um filho advogado, me ajudou bastante, e no final 5 peritos dos mais conceituados de São Paulo, e principalmente o perito do juiz. Quero fazer um agradecimento aqui ao Antônio Sérgio Damasco Pena, que era o perito judicial, também atestou que meu projeto estava correto. Foi Não. realmente foi um insucesso, né, mas que depois no final ficou comprovado que não foi erro de projeto. Importante esse seu comentário sobre o seguro, né? O quanto que a gente, os projetistas, os consultores, até o pessoal mais novo que está se aventurando nessa parte de consultoria, começando a abrir escritório e tudo mais, as pessoas já terem essa consciência de ter o seguro do seu serviço, né? Assim como a gente tem o nosso seguro do carro, alguns seguros de vida, seguros residenciais e o seguro do nosso trabalho. Zé Luiz, saindo um pouco da geotecnia, queria perguntar para você, o que que o Zé Luiz faz quando ele não está projetando, né? Qual que é a sua vida um pouco ali fora da apoio? O hobby, né? O hobby seu. Eu na realidade tinha um primeiro hobby, que era jogar bola. Joguei 40 anos no Paulistano, né. Tem um nome lá eu sou conhecido como Luizinho, Qual a né, posição que você jogava? quarto zagueiro e lateral esquerdo. Olha só. Fui também titular da engenharia do Mackenzie, 5 anos também, e ganhamos o campeonato da FUP em E 69. você é o quê, Zé? Palmeirense, Sou santista? corintiano. E você, Dinei? Eu sou santista. Eu e todos os meus filhos e netos. Bom, mas respondendo a sua pergunta, eu tive um problema de saúde, Uhum. muito grave, há 28 anos atrás. Fiz um ano de quimioterapia, então eu não pude mais jogar futebol. Então eu migrei para o campo, né, voltei às minhas origens, né. Eu comprei uma fazenda, na época cheia de erosão, era muito barato a região, uma cidadezinha pequena, e era muito barato, custava $1.000 o alqueire, né. Hoje custa, ah, pelo menos uns 50, $60.000 o alqueire. Você vê como Valorizou. valorizou. Então eu migrei para o interior, fim de semana eu vou para minha fazenda, depois eu comprei vários vizinhos, hoje eu tenho uma bela numa fazenda, sou produtor de café, sou criador de cavalo, manga larga machador, Olha sou só. produtor de limão para exportação, produtor de avocado, abacate, planto cana, mas para o meu gado, para os meus cavalos, planto também milho para os cavalos e para silagem, ou seja, sou um apaixonado, quer dizer, eu nunca imaginei que eu tinha esse meu lado, porque às vezes a gente trabalha tanto tempo numa área, É. depois você não sabe que você tem um outro lado seu que você está lá esquecido. E eu, pelo fato de eu ter sido obrigado a parar de jogar futebol, eu então resolvi virar fazendeiro, né. Resgatou esse lado Então, aí e e hoje eu foi. tenho meu filho que é engenheiro agrônomo, formado aí na Exalc, que me ajuda muito lá. Ele não toma conta só da minha fazenda. Ele é um consultor, ele mora em Ribeirão Preto, é perto Uhum. da minha fazenda, ele cuida de várias fazendas, né. Legal. Aonde que é? Eu estou em Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio da perto de Alegria. Altinópolis, perto de Cajuru, é no Legal. estado de São Paulo. Legal, Zé. Estamos já caminhando para os finalmente, né? E baita experiência você compartilhou conosco hoje. Que conselho você dá para o jovem que está em formação, que está em início de carreira geotécnica? Primeiro, ele procurar, sempre conversar com pessoas mais experientes. Se ele não trabalhou em nenhum escritório, não teve oportunidade e tal, eu aconselho ele não sair projetando. Ele, toda vez que for fazer um projeto, procura conversar com uma pessoa que saiba mais que ele, né. É o que eu faço até hoje, né. Eu tenho meu consultor eterno, que é o Ivan Grandes. Além de meu professor, meu amigo, é meu consultor. Eu, quando eu preciso
de alguma opinião e tudo mais, eu consulto. Eu sou humilde, eu não tenho esse problema. Eu me lembro porque eu também dou aula na pós-graduação da Escola de Engenharia Mauá, e junto com todos os meus colegas da área de geotecnia aqui de São Paulo. E às vezes, uma vez um aluno falou assim para mim: "Eu conheço tudo de fundação". Eu falei: "Eu não conheço tudo". Quer dizer, eu estou aprendendo. A gente sempre, porque solo não é uma ciência exata, está escrito na norma nossa. Então você pode ter, às vezes, no mesmo terreno, 3 soluções de fundação. Então, o que é mais importante, que eu acho, é o arquivo que eu formei, né. Eu tenho lá no meu escritório as minhas 21.000 obras que eu projetei até o final do ano passado. Então eu levo 5 minutos para pegar meus projetos. E não digitalizei, sou muito criticado por isso, inclusive pela minha família, mas eu levo 5 minutos para pegar. Desde 1977 tem pasta Nossa. lá, não é isso? Exatamente. É. E dentro dessa pergunta de conselho aos jovens, é bem interessante porque o nosso host principal foi formado também pelo Zé Luiz, né? Aprendi muito, tenho um carinho, uma admiração, sigo aprendendo, ligo para o Zé Luiz às vezes para conversar, pegar conselho, então Não, eu é um também. carinho, é uma amizade. E é mútuo, né, Dirney, que você cresceu muito profissionalmente, e eu até sou humilde, como eu falei, e às vezes eu ligo para pedir a sua opinião também. Não é só o Ivan Guedes, né? Mas também pergunto a sua opinião, porque você adquiriu muita experiência em várias outras áreas. Então, às vezes a gente tem a humildade de ligar e falar: "Dirney, o que você acha disso, tal?". E ele também me fornece muitas provas de cargas, isso também ajuda a aumentar o nosso conhecimento, né. É muito importante isso. O Diney, inclusive, eu acho que é válido fazer o registro, né? eh, Foi o que mais ganhou em previsão de concurso de provas de carga, né? Então, tivemos ali no Cobranseg, lá no passado, depois teve o GeoSul, e isso mostra que, de fato, ele aprendeu a experiência de projetar, de calcular, e mesmo assim eu vejo no Dinei uma humildade. A gente está sempre ali conversando, aprendendo, é muito legal. A humildade, não é demérito nenhum para a pessoa. Você perguntar para uma pessoa, hã, que tem um conhecimento específico naquele assunto maior que você, qual é o problema? Não tem problema nenhum ser humilde. O que não pode ser arrogante, né, achar que sabe tudo, né. Isso não pode, ser arrogante, achar que sabe tudo. Isso aí. Bom, Zé Luiz, chegamos aí no nosso tempo. Pô, eu queria agradecer muito sua presença aqui. O nosso bate-papo foi muito bom, né, Thiago? Sem dúvidas. É riquíssimo. Acho que vai ficar aí registrado aí no legado aí toda a história do Zé Luiz, dar apoio e agradecer o convite também por estar aqui. Muito obrigado, Thiago. Parabéns, Zé, pela sua história. Fica aqui o nosso registro de reconhecimento do quanto você é referência para todos nós. E para aqueles que tiverem interesse, há algumas palestras do Zé Luiz disponíveis aí no YouTube e que certamente vai agregar muito. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado. Tchau, obrigado. Agradeço à Geotecnia Brasil pela oportunidade, ao Tiago, ao meu amigo Dirney, de passar essa manhã aqui com vocês. Muito Legal. gratificante. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.